Eu volto a chamar o Guilherme Russo para conversar com a gente agora. Guilherme, você pode falar sobre Trump, pode falar sobre também Vladimir Putin, sobre essa condenação, né, do Tribunal de Haia, mas quero te ouvir de preferência com relação ao Trump, porque a gente tem aí Donald Trump convocando a população às ruas, e a última vez que ele fez isso, a gente precisa lembrar, foi lá no dia 6 de janeiro, quando tudo aconteceu no Capitólio, que é o poder legislativo americano, quando entraram, invadiram o Capitólio, 5 pessoas, inclusive, foram mortas nessa ação dos apoiadores de Donald Trump, e agora, 2 anos praticamente depois, ele volta, 2 anos, 3 anos, estou até perdido aqui, mas acredito que 2 anos, ele volta a fazer esse pedido para que os apoiadores deles vão às ruas contra a prisão dele, uma possível prisão dele, que seria na terça-feira. Quero te ouvir e você escolhe Vladimir Putin ou Donald Trump, mas eu acho que esse ponto de Trump é muito relevante. Qual que é a sua avaliação? Vamos falar do Trump. É muito interessante. A questão do Trump, ela não é de hoje, né? Essa é uma estratégia, digamos. Bom, primeiro que ele ter essa informação é sempre algo estranho, né? Como é que, se a pessoa vai ser presa, ela já sabe que ela vai ser presa. Então tem sempre uma questão aí de entender de como veio essa informação. Mas o que a gente pode saber, né, do contexto e da estratégia. Qual que é o contexto? Então, Trump é um dos que a gente chama de pré-candidatos, né, candidatos nas primárias republicanas para a eleição de novembro do ano que vem, mas o Trump está em segundo, né, ele está competindo ali com o governador da Flórida, Ron DeSantis, e a disputa está bem acirrada. Pois bem, então numa disputa acirrada, né, o que o candidato quer fazer? Ele quer mobilizar a sua base, né, ele quer fazer barulho, que a sua base volte a apoiá-lo, que tenha, digamos, uma emoção por trás ali do apoio. E quando o ex-presidente Trump faz isso, né, ele fala, olha, eu vou ser preso, essas instituições são todas corrompidas, né, ele chamou, acho que o procurador, o promotor ali de corrupto. Isso é uma forma de você, né, digamos, criar um inimigo, outra vez, de você mostrar como vítima de instituições corruptas, né, uma estratégia que a gente chama de populista, de estar criticando as instituições, e de tentar mobilizar a sua base, né, assim, ele está chamando a atenção, ele está querendo que a base se ative, né, se anime mais uma vez, justamente para apoiá-lo nesse contexto. Mas a gente tem que esperar, né? Assim, acho que se vai acontecer isso mesmo e ver o que vai acontecer digamos, com os eleitores republicanos. Mas a gente sabe que ele está nesse contexto de que um ex-aliado, né, o governador da Flórida, está numa disputa muito acirrada. E as pesquisas indicam, né, que o governador da Flórida tem uma chance maior até do que o próprio Trump de ser o candidato republicano na eleição do ano que vem. Lembrando também que Donald Trump esperava, né, aquela onda vermelha, né, do Partido Republicano nas últimas eleições das midterms, das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, o que acabou não se confirmando. Existiu sim uma maioria republicana em algumas casas legislativas, mas não foi como era realmente esperado, que era aquela onda vermelha que todo mundo estava chamando. No fim das contas, a força dele não estava tão grande assim como era previsto, né? Tiveram algumas disputas, né, que existia a expectativa do candidato trumpista ser reeleito e outras do trumpista ganhar, mas na verdade a surpresa foi, olha, esperava-se a onda vermelha mais forte e ela não ocorreu, né? Existia a pergunta até se os republicanos tomariam as 2 casas. E não foi o caso, né? Era um contexto ainda de que o preço da gasolina estava muito alto, então até favorecia essa expectativa de mais candidatos republicanos ganhando suas eleições, mas não foi o caso. Isso foi um sinal, né, de que, olha, talvez essa onda e a força do próprio Trump, do seu movimento, não seja tão forte como a gente acredita. E por causa disso que os republicanos começaram a pensar, bom, será que a gente quer, né, o ex-presidente Trump como candidato ou a gente quer olhar para outros lados, né? Foi um sinal, digamos, de fraqueza para o ex-presidente Trump. Então, agora a gente está vendo esse contexto mudar, e esse contexto, né, que as eleições americanas começam muito cedo, agora as primárias vão acontecer, acho que faltam uns 6 meses para começarem, mas a gente já está nesse contexto, né? Então, o ex-presidente Trump querendo ganhar seu espaço, quando na verdade o contexto é bem negativo por ele, tanto em questões políticas, como na verdade também questões legais, que tem vários processos sendo investigados, e aí é uma questão muito mais jurídica. Guilherme Russo, obrigada. Peço que você continue com a gente, porque logo mais também volto a te chamar ainda nessa edição.